João, um jovem professor, estava exausto. Ele passava seus dias ensinando e suas noites corrigindo provas e preparando aulas. A pressão e a carga de trabalho estavam começando a afetar sua saúde e bem-estar. A rotina puxada da escola estava acabando com ele. Cada dia parecia mais longo que o anterior, e João sentia que estava perdendo a energia e a paixão que tinha pelo ensino. Tudo o que ele queria era um descanso merecido. Ele sonhava com um momento de paz, longe das responsabilidades e do estresse diário. Decidiu então visitar sua mãe em uma cidadezinha vizinha. A ideia de passar um tempo com ela, em um ambiente tranquilo e acolhedor, parecia a solução perfeita para recarregar suas energias. Para isso, embarcaria em um trem noturno, a forma ideal de viajar com tranquilidade. João sempre gostou da serenidade das viagens de trem, especialmente à noite, quando o mundo parecia desacelerar. Na plataforma quase deserta, o vento frio de outono cortava o rosto de João. Ele puxou o casaco mais apertado ao redor de si, sentindo a brisa gelada que anunciava a chegada do inverno. Ele embarcou no trem buscando refúgio no vagão pouco iluminado. O ambiente silencioso e a luz suave criavam uma atmosfera perfeita para relaxar. O trem partiu com um solavanco e eu senti uma mistura de alívio e excitação. Era como se, com aquele movimento, eu estivesse deixando para trás todas as preocupações e tensões, me levando para longe da cidade. As luzes da cidade foram ficando para trás, e a escuridão da noite tomou conta da paisagem. Acomodei-me em um assento perto da janela. O vidro frio contra minha mão era um lembrete da noite lá fora, mas dentro do trem, eu me sentia seguro e protegido. A escuridão da noite engolia a paisagem lá fora. Era como se o mundo estivesse em pausa, permitindo-me um momento de introspecção e descanso. Fechei os olhos, embalado pelo ritmo constante do trem. O som suave das rodas nos trilhos era quase hipnótico, e eu senti meu corpo relaxar. Esperava acordar revigorado em poucas horas. A viagem noturna prometia ser o descanso que eu tanto precisava, e eu mal podia esperar para chegar ao destino e abraçar minha mãe. O sono de João foi interrompido por um ruído estranho. Ele estava profundamente adormecido, embalado pelo movimento rítmico do trem, quando um som perturbador o trouxe de volta à realidade. Parecia um sussurro vindo do fundo do vagão. Um som quase imperceptível, mas carregado de uma inquietação que ele não conseguia ignorar. Ele abriu os olhos lentamente, tentando identificar de onde vinha aquele som. Seu coração batia acelerado, e ele sentia uma mistura de curiosidade e medo. O vagão estava envolto em sombras. A luz fraca que entrava pelas janelas não era suficiente para dissipar a escuridão que parecia envolver tudo. Os poucos passageiros estavam imóveis, como estátuas. Era como se o tempo tivesse parado para todos, exceto para João. Senti um frio na espinha. A sensação era tão intensa que parecia que o próprio ar ao meu redor havia congelado. Tentei ignorar o sussurro e voltar a dormir, mas o som persistia, aumentando em intensidade. Cada vez que fechava os olhos, o sussurro parecia se aproximar mais. Me levantei e caminhei pelo corredor, procurando a origem daquela perturbação. O corredor parecia se estender infinitamente, cada passo me levando mais fundo na escuridão. Cada passo ecoava no silêncio sepulcral do vagão, aumentando ainda mais a minha apreensão. O som dos meus próprios passos parecia amplificar o mistério e o medo que sentia. A cada passo, o sussurro ficava mais claro, como se estivesse me guiando para algum lugar desconhecido. João passou a observar os rostos dos outros passageiros. Eles estavam pálidos e inexpressivos. Seus olhos estavam fixos em um ponto distante. Pareciam bonecos de cera, presos em um estado de animação suspensa. O tempo parecia ter parado dentro daquele vagão. Tentei puxar assunto com uma senhora sentada próxima, mas ela não respondeu.
Seus olhos pareciam olhar através de mim. O pânico começou a tomar conta de mim. Me sentia isolado, preso em um pesadelo. João olhou pela janela. A paisagem lá fora era um borrão escuro e indefinido. Árvores fantasmagóricas passavam rapidamente. Ele percebeu que a mesma sequência de árvores se repetia várias vezes. Era como se o trem estivesse preso em um loop infinito. O tempo parecia ter perdido o significado. Meu relógio de pulso estava parado. Não tinha como saber quanto tempo havia se passado desde que embarquei no trem. O desespero começou a corroer a esperança que eu tinha de chegar ao meu destino. Enquanto João lutava contra o medo crescente, um homem alto e magro emergiu das sombras no final do vagão. Ele usava um chapéu de abas largas que ocultava seu rosto. O homem se aproximou lentamente, fixando João com um olhar penetrante. "Perdido, é?" João tentou responder, mas as palavras morreram em sua garganta. O homem sorriu enigmaticamente. "Você está preso. Este trem não tem destino, a menos que você pague o preço." "Qual preço?" "O preço da verdade. Você precisa encarar seus medos mais profundos. Somente assim encontrará a saída." João sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele sempre evitou confrontar seus medos. Mas agora, preso naquele trem infernal, ele não tinha escolha. Ele tinha que se libertar daquela prisão sobre trilhos. O homem estalou os dedos e o vagão se dissolveu em névoas. João se viu em um palco, iluminado por um único holofote. Sombras se contorciam ao seu redor, assumindo formas monstruosas. Eram seus medos, materializados em sua frente. João enfrentou cada medo com o coração na mão. Ele revivia momentos de dor, fracasso e perda. Cada medo o testava, tentando arrastá-lo para as profundezas do desespero. Mas João resistiu, agarrando-se à esperança de libertação. Após uma batalha interna que pareceu durar uma eternidade, João se viu de volta ao vagão escuro. "Você pagou o preço. Agora pode ir." João correu em direção à porta do vagão. Ele saltou para a escuridão, sentindo o vento frio açoitar seu rosto. Ele caiu em um abismo sem fim, esperando o impacto. Mas o impacto nunca veio. João abriu os olhos. Ele piscou algumas vezes, tentando ajustar sua visão à escuridão ao seu redor. Ele ainda estava sentado no trem, mas algo parecia diferente. O ar estava mais pesado e um frio inexplicável percorria sua espinha. A paisagem familiar passava pela janela, mas agora parecia distorcida, como se estivesse presa em um loop interminável. Os outros passageiros pareciam alheios à sua aprovação. Eles estavam imersos em suas próprias realidades, completamente indiferentes ao tormento de João. Ele olhou para o relógio, esperando encontrar algum conforto no passar do tempo. Apenas alguns minutos haviam se passado desde que ele embarcara, mas parecia uma eternidade. João não sabia se o que havia vivido era real ou apenas um pesadelo vívido. As memórias eram confusas, mas a sensação de medo era palpável. Mas uma coisa era certa: ele havia mudado. Algo dentro dele havia se quebrado, e ele não sabia se poderia ser consertado. A experiência o marcou profundamente. Cada pensamento, cada batida de seu coração, estava impregnada com a sombra do que ele havia enfrentado. Ele carregaria as cicatrizes daquela jornada para sempre. Não eram cicatrizes visíveis, mas feridas na alma que nunca cicatrizariam completamente. E a pergunta ecoava em sua mente: o trem realmente o havia libertado? Ou ele estava destinado a reviver aquele pesadelo repetidamente? Ou ele ainda estava preso em seu próprio inferno pessoal? A dúvida corroía sua sanidade, deixando-o à beira do desespero. Mas então, ao longe, ele viu uma luz fraca. Talvez, apenas talvez, houvesse uma saída para seu tormento.